Eu quero lembrar que a ditadura era de uma enorme crueldade. Em 1975, eu abandonei a Universidade de Paris, fui estudar em Lisboa, fui eleito para a direção da entidade representativa dos estudantes da Academia de Lisboa, e eles confiaram para que eu presidisse as assembleias da universidade. Quis a ironia da vida que a filha do cônsul também estudava na mesma universidade, claro, porque era a única universidade pública que havia em Lisboa, e ficou muito surpresa, porque se o meu codinome, como talvez vocês tenham observado nos relatórios, no Brasil era o português, em Portugal o meu codinome era o brasileiro. E eu sou as duas coisas, eu nunca reneguei nenhuma destas duas identidades. E a filha do cônsul então voltou para casa toda alegre, na sua ingenuidade de menina, e disse: papai, quem dirige as assembleias na universidade em Lisboa é um brasileiro. Ele era amigo da minha mãe na carreira, no Itamaraty, telefonou para minha mãe e disse: Zina, nós estamos aqui com uma situação. Metade do consulado são funcionários da polícia política brasileira. A maior concentração de exilados do mundo inteiro, de brasileiros, estão em Lisboa. O monitoramento é feito por dezenas e dezenas de pessoas. Se eu, através da minha filha, fiquei sabendo que seu filho dirige as assembleias da universidade, imagina a polícia que está metida aqui dentro do consulado e está nos vigiando a nós mesmos. Então eu não posso deixar de recordar nesse momento que minha mãe foi transferida de Lisboa, enviaram ela para Copenhague, isso para uma brasileira. Minha mãe falava 4 idiomas, mas não falava dinamarquês. Não havia ninguém no Itamaraty que falasse dinamarquês. E se não fosse ela, uma funcionária com mais de 30 anos, não fosse ela respeitada porque era secretária do ministro dos Negócios Estrangeiros antes do golpe de 64, ela teria ido mesmo para o gelo e para o Ártico, onde hoje, aliás, está presa uma brasileira. E ela teve que seguir o destino que a Neuza, que nós ouvimos agora que teve. Ela teve que preencher vagas de substituição e durante 2 anos ela trabalhou em Roma, trabalhou em Paris, trabalhou em Vigo e finalmente, depois de 2 anos, quando o processo arrefeceu, ela conseguiu o destino de Barcelona e sofreu mais do que eu por isso, pela minha militância. Assim como abandonei a Universidade de Paris, depois eu abandonei a Universidade de Lisboa e vim para o Brasil, e a USP fechou as portas. A lei brasileira estabelecia que os filhos do serviço diplomático tinham direito à transferência para uma universidade pública quando retornassem ao seu país. Eu entrei na Universidade de Paris porque fiz o exame do bacalaureado do consulado francês. E entrei na Universidade de Lisboa porque prestei o exame de acesso. Eu tinha o direito a essa matrícula, eles me negaram essa matrícula. Eu entrei na Universidade de Paris em 1974 e me formei em 1988. São quase 15 anos depois. Eu trabalhei de 83 a 89 como professor P2, e a tabela que estabelece a diferença que eu teria direito se eu tivesse o diploma de graduado não é uma pequena diferença. Tomei o cuidado de fazer uma consulta com o DIEESE e trouxe um documento que mostra o prejuízo econômico que significou para mim ser um professor sem diploma na rede pública estadual de São Paulo, com aquilo que eu teria direito se fosse um professor diplomado. Esta casa me recebeu e a ela eu sou muito grato. A PUC me recebeu. Em pouco tempo, vocês sabem, estas coisas se divulgam. O departamento de História da PUC descobriu quem eu era e qual era a minha trajetória. Aqui eu me formei, e só depois, muito tempo depois, em 95, já derrotada a ditadura, eu fui estudar na USP, onde eu entrei para completar o meu doutorado, fiz doutorado direto. De alguma maneira, essa foi uma pequena reparação. Então, no exame de qualificação, me aprovaram para o doutorado direto, onde eu concluí em 2000 meu doutorado. Mas o Brasil me recebeu de braços abertos. Eu saí com 9 anos e voltei com 21 anos. E eu voltei porque camaradas meus estão sendo hoje aqui julgados, e não sei se plenamente justiçados, estavam na cadeia.
Uma semana depois de estarem presos, eu telefonei para o meu pai e pedi uma passagem e voltei para o Brasil. Essa decisão, evidentemente, mudou o meu destino. Eu poderia ter permanecido na Europa, poderia ter voltado para Paris, poderia ter concluído uma carreira universitária confortável na França. Mas eu não seria quem eu sou. O Brasil me recebeu de braços abertos. O povo brasileiro. Primeiro, quero lembrar os camaradas da Convergência, que olhavam, naturalmente, com estranhamento para aquele menino de 21 anos, arrogante e presunçoso, que falava com um sotaque inexplicável e que depositaram confiança em mim. Em segundo, pela classe trabalhadora. Quando eu fui morar em Osasco, quando eu cheguei ao Brasil, a política da Convergência era implantar-se nos bairros operários, porque era a partir das grandes concentrações proletárias que fazíamos a aposta de que seria possível derrotar a ditadura. Eu fui para Osasco, aluguei uma casa em Osasco, precisava de um fiador. E vejam vocês a ironia da história, nós abrimos uma garagem ao lado da estação do trem de Osasco, explode a greve dos metalúrgicos, e a situação e a oposição. De um lado, Enos Amorina, do outro lado, Zé Pedro. O atual presidente do PT de Osasco é Zé Pedro. Enos Amorina está vivo, foi presidente da Confederação Nacional dos Aposentados. E que não falavam uns com os outros, vinham na sede da Convergência, e ali nós construímos o Comando Unificado da Greve dos Metalúrgicos de 79. E eles foram, com Conrado Del Papa, que era um veterano militante comunista de antes de 64, liderança do PCB, e de quem eu ganhei a confiança, porque o único candidato de esquerda que havia nas eleições de 78 era Humberto Parro, que era um militante do PCB, e nós apoiamos ele, claro. Então o Conrado, que era um prole maravilhoso, já um homem idoso naquela época, também vinha na nossa sede. E foi com eles, com o Zé Pedro, que eu consegui o fiador para alugar a minha primeira casa. E foi com eles que eu decidi morar em Osasco e fixar residência e procurar trabalho nesse colégio. A ironia da vida é que depois veio a greve dos professores particulares, eu fui demitido, na sequência a greve dos professores estaduais, aí eu fiquei completamente torrado em Osasco, eu não podia voltar para Osasco, e entretanto, em Salvador, estava convocado o Congresso de Reconstrução da UNE, e como eu em pouco tempo tinha feito uma carreira meteórica, mas completamente torrado em Osasco, eu fui deslocado do trabalho na região de Osasco para o trabalho estudantil e cheguei a tempo no Congresso de Salvador. Militei no movimento estudantil durante 2 anos e fiquei profissionalizado nesse período que vai da demissão de 79 até a minha volta à condição de professor na rede estadual em 1983. Esta história minha não é diferente da história de são mais de 150 companheiros que militaram na Convergência e que entraram no processo na anistia, seriam centenas que não entraram com processo. A minha história não é diferente da maioria deles. A minha história é comum a todos. Nós todos íamos para os bairros operários, nós todos íamos nos aproximar da classe trabalhadora nas grandes concentrações industriais. Nós achávamos que havia uma chance de derrubar a ditadura, nós sabíamos que havia uma estratégia de fazer uma transição para poupar o desmoronamento do aparato policial militar, mas nós acreditávamos que se houvesse mobilização da classe trabalhadora e se ela se unificasse com a juventude, o impacto social dessa aliança poderia permitir uma ruptura mais profunda, de tal maneira que se enraizasse na história do Brasil liberdades democráticas muito, muito, muito mais amplas do que aquelas que nós conquistamos. Essa era a nossa esperança, essa foi a nossa aposta. E essa aposta política guiou o destino e as escolhas das estratégias de vidas pessoais de cada um de nós. Talvez os mais jovens estejam se perguntando, e os sacrifícios? Não, camaradas. Os sacrifícios são irrelevantes.
as alegrias são muito maiores. Nós lutamos o bom combate, nos transformamos em pessoas decentes. E se a história do Brasil, o empurrãozinho que nós demos foi pequeno, não foi o que nós queríamos, nós temos por que nos orgulhar do que fizemos, e essa luta é uma luta que ainda não se encerrou. Essa luta é uma luta que está viva todos os dias, ela recomeça todos os dias. O mundo não vai melhorar sozinho. O mundo precisa de que cada um de nós dê um passo em frente, tenha coragem, tenha valentia de tentar ser uma pessoa melhor e fazer a coisa decente. E não ter medo de fazer a coisa decente. É possível. E sendo assim, há momentos em que nós temos pequenas alegrias como hoje. Um pouco de justiça. Obrigado.